Olá, bem-vindo à nossa primeira aula da unidade 2 e hoje nós vamos falar sobre classes e categorias em gramáticas de língua portuguesa. Primeiramente, um contexto histórico de como começou isso. A história da gramática ela é muito longa. Como nós sabemos, ela vem desde a Grécia Antiga, passando pela Pérsia, pelos hindus, pelos chineses e assim por diante, mas ela começou mais especificamente com Dionísio de Trácia, que foi a primeira gramática ocidental de que temos notícia. Como a gente sabe, a gramática sofre modificações com o passar do tempo, até porque a língua é um reflexo do ser humano, que é vivo, que se transforma conforme as eras. Então é natural que a língua também acompanhe essa modificação, esse desdobramento histórico. Daí a importância de uma gramática atualizada em seus estudos da língua. Dionísio criou 8 classes gramaticais, ou melhor dizendo, ele denominou 8 classes gramaticais. Mas hoje, nas nossas gramáticas, nós consideramos 10 classes gramaticais. Quais são? Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, conjunção, interjeição, preposição, artigo, numeral e pronome. Agora sobre a nomenclatura gramatical brasileira e os critérios de classificação da nossa língua. Muito bem, a NGB foi estipulada em 1959 pelo então ministro de Estado da Educação e Cultura, Clóvis Salgado, e elaborada pela comissão designada na Portaria Ministerial número 152/57, constituída pelos seguintes professores: o Antenor Nascentes, o Clóvis do Rego Monteiro, Cândido Jucá Filho, Carlos Henrique da Rocha Lima e Celso Ferreira da Cunha. Então, quem fala português é preciso que tenha uma gramática que unifique a nomenclatura. Mas isso a gente sabe que é muito difícil porque não é só um país que fala português. Olha só quantos países nós temos. Além do Brasil, claro, Portugal, de onde vem o português, nós temos Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Imagina só a trabalheira que dá unificar a língua portuguesa para todas essas nações. Então, no início do século XX, Portugal tentou o primeiro acordo ortográfico com o Brasil, mas não teve êxito, porque foi uma discussão atrás da outra. Então, deu pano para manga. Após vários tratados, em 1990, aí assinaram um acordo ortográfico da língua portuguesa, que só entrou em vigor, de fato, em 2009. A gente sabe que depois foi prorrogado até 2013, se não me engano. A divisão da NGB é o seguinte: ela colocou que a gramática se estuda em 3 frentes: fonética, morfologia e sintaxe. Então, a fonética estuda os sons da língua, a morfologia, a estrutura de cada palavra da língua, analisada isoladamente, e a sintaxe, a relação de uma palavra com a outra dentro de uma frase. Então, é a organização das palavras dentro do texto, ok? Agora, qual é o problema de classificação que vem disso? Após a instituição da NGB e suas 10 classes de palavras, surgiram problemas. Por quê? Ela colocou classe de palavras, mas palavra a gente entende como toda unidade mínima portadora de significado, não é? Mas dentro das 10 classes nós temos, por exemplo, preposição, conjunção, né? E essas palavras, elas não têm significado em si mesmas. Então dizer que são palavras, todas as 10, seria equivocado. Então, o mais apropriado seriam 10 classes de vocábulos, porque vocábulos são qualquer palavra que a gente pronuncia, ok? A NGB confunde classe e função de palavras. Para que você fique sabendo, as 10 classes, incoerentemente, baseiam-se apenas na significação, esquecendo-se da forma e da função da palavra. Quando, na verdade, há apenas 2 classes, os nomes e os verbos. As demais são o quê? São funções, ok? Entre pronomes e nomes, a principal diferença é que estes representam, classificam, enquanto aqueles apenas indicam. Numerais são nomes e não classes gramaticais. Quando eu digo eu tenho uma maçã, essa palavra uma, ela está dando nome a uma coisa, que é a maçã, uma maçã. Então, não é apenas um nome que indica alguma coisa, como no caso a NGB coloca. Por isso a incoerência. A gramática de valência agora. Nós estamos falando de classes valenciais. O que seria essa gramática de valência? É um outro conceito linguístico diferente da gramática tradicional e ela questiona os critérios usados pela tradicional, de que acabamos de falar, no que diz respeito às classificações de sujeitos, objetos e adjuntos adverbiais. É mais ou menos uma crítica, né?
Na valenciana, o verbo é visto como um núcleo que se une a casas ou complementos para que haja sentido completo entre eles. Então, o verbo é o foco na análise gramatical valenciana. Os verbos são divididos em, estamos falando das classes valencianas ainda, avalentes, que têm o sentido completo, não precisam de complementos, como os fenômenos da natureza, por exemplo, amanheceu, trovejou, choveu e assim por diante. Ou monovalentes, que necessitam de complemento para terem sentido completo. Normalmente é um sujeito que traz essa significância. Por exemplo, a árvore caiu. Aqui o verbo cair e o sujeito árvore complementando o sentido do verbo. Os verbos são divididos em bivalentes, que precisam de duas casas ou de dois complementos para que seja feito o entendimento correto. Por exemplo, a árvore produziu frutos. Quem que é o sujeito? Quem produziu frutos? A árvore. O que esse sujeito árvore produziu? Frutos. Produziu, então, é a ação, é o núcleo da frase, é o verbo. Ele produz uma ação, frutos, e ele é executado, realizado por alguém, por um sujeito, que é a árvore, ok? Os verbos também são divididos em trivalentes, porque necessitam de 3 complementos para que haja sentido, ou 3 casas, como também são chamadas. Por exemplo, a prefeitura enviou ajuda aos desabrigados. Nós temos aqui o sujeito, a prefeitura, o verbo. O que ela fez? Enviou. Objeto. Enviou o quê? Quem envia, envia algo. Então, enviou ajuda. Quem envia, envia algo a alguém. Então, ajuda aos desabrigados. Então, nós temos o sujeito, verbo, objeto direto e também temos o destinatário, que é o objeto indireto. E nós nos vemos na próxima aula.